Amanhã sobre as relações entre magnetismo e acupuntura. A acupuntura, de uma certa forma, é um outro padrão de magnetismo, mas é magnetismo também. Por quê? Porque trabalha no circuito vital, nos meridianos, no sistema, em que a gente pode energizar, pode compensar, pode transferir energias, só que por um outro modelo. A acupuntura, dentro desse aspecto, nós tanto poderemos considerar a acupuntura como um complemento do magnetismo, como também é lícito dizer que o magnetismo é um complemento da acupuntura. Estão muito afins. É muito comum também as pessoas quererem relacionar, principalmente o reiki, que é a mais conhecida. Qual é a relação do reiki com o magnetismo? O reiki é uma prática magnética também, só que extremamente restrita dentro do universo do magnetismo. E aí onde nós ficamos meio que reflexivos. Como é que sem qualquer sentido pejorativo, um sub-ramo do magnetismo é muito mais importante do que o magnetismo? Tem alguma coisa errada. Nós desprezamos tanto o magnetismo que o reiki faz no reiki, basicamente, o que nós chamamos numa casa espírita de passe espiritual. Porque o reiki, em princípio, por princípio, o reikiano, ele é um canal. Se ele é um canal, ele está tirando ou recebendo energia de um lugar, passa por ele para outro lugar. Qual é o princípio do passe espiritual? A energia vem do mundo espiritual, passa por você e vai para o paciente. Veja que é a mesma definição. Qual é a definição do jorei? A energia vem do alto, passa por você, você é um canal e vai para outro lugar. Ou seja, tudo isso é um único aspecto do magnetismo. O magnetismo, ele considera que você pode usinar muito. Ontem, quando eu falei que muitos reikianos começam e depois deixam, porque começa a dar muito resultado errado, qual é a lógica disso? A lógica é bem simples. Você não está conseguindo ser um canal, você está exteriorizando sua energia. E aí isso é o magnetismo mesmo. Como você não está mais lidando com uma energia que você transita, por princípio, essa energia de transição ela é muito sutil, ela não é congestiva. Imagina você fazer como magnetizador meia hora de imposição numa pessoa, a pessoa está perdida, ela não suporta. Mas eu faço um reiki de 1 hora e não tem nenhum problema. Não tem, porque a energia é sutil, não é sua. Se for sua, vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque o reiki, durante muito tempo, eles não ensinavam nenhuma técnica dispersiva. Tudo era concentrador, porque tudo era imposição. Eu não fiz reiki, mas eu li bastante e já conversei com muitos reikianos. Alguns reikianos que já têm o último estágio de reiki usam técnicas dispersivas. Que bom. Ou seja, em algum momento alguém está dando energias magnéticas. E aí vai conservar o nome reiki. Na realidade, você entrou explicitamente entrou no magnetismo. Um dia eu tive num curso meu lá em Natal, deve ter uns 4 a 5 anos, uma senhora que era frequentadora da Messiânica, fazia jorei. E no segundo final de semana, quando a gente estava na discussão das técnicas e nos exercícios da prática, ela levantou a mão e disse que queria fazer uma pergunta que era como era que eu tinha falado tanto das imposições e ela aplicava jorei e não acontecia nada do que eu disse. Aí eu falei isso que eu acabei de falar, que como você é um canal, energias sutis não são congestivas. Mas já que ela abriu o diálogo, eu já aproveito e já pergunto. Eu digo, mas você não conhece nenhum caso de jorei em que a pessoa ficou mal depois? Ela disse, já aconteceu comigo. Eu digo, o que foi que aconteceu com você no dia que aconteceu isso? Aí eu fiquei muito nervosa, eu digo, não, você sentiu em você alguma coisa enquanto fazia o jorei? Aí disse, eu senti umas coisas diferentes, primeiro aqui, depois na garganta. Foi um jorei estranho. Eu digo, esse estranho é uma característica que você usinou. E o paciente ficou mal. E que providência você tomou? Eu perguntei não sei como é que é o nome que eles dão, orientador. Perguntou lá ao chefe lá da igreja, o que é que deveria fazer? Faça mais jorei. E aí ela fez mais uns 20 minutos e a pessoa piorou mais ainda. E aí o chefe disse, então deixa que agora eu vou resolver. Eu digo, você acompanhou? Ela acompanhei. E o que foi que ele fez? Ele fez mais jorei. E continuou tudo do mesmo jeito. Digo, o que vocês fizeram com o paciente? Mandaram o paciente mal?
Não, aí num dado momento ele disse, eu vou fazer aqui uma coisa para poder resolver. E aí ele ficou movimentando a mão na cabeça dela. Eu digo, ou seja, ele agiu magneticamente como deveria ter feito, dispersado. Só que o jurei, em princípio, não tem dispersão. É só imposição. Enquanto você for canal, não tem problema. Eu sou reikiano. Enquanto eu for só canal, não tem problema. Mas na hora que eu for magnetizador, que eu usinar, aí tem problema. Não, é uma questão só da gente ter mente aberta e olhos de ver, como dizia Jesus. Olhe, veja o fenômeno. O que uma rezadeira faz quando dispersa uma criança com um mal olhado, com quebranto? Ela faz o que está precisando, dispersar. Se você leva uma criança com quebranto para um centro espírita onde ninguém movimenta as mãos, ela não vai ficar boa nunca. Por quê? Porque não é assim que se cura um congestionamento. Então, eu falei da acupuntura, do reiki, que tinha muita gente perguntado. Sim, fala, que é outra. Uma outra. Eita, meu microfone aqui. Acho que essa pilha está falhando. Se não fosse. Não, porque não tinha ninguém mexendo aí, eu acho que é a pilha que falhou, não? Ok. Nós temos a maioria das casas espíritas, a grande maioria, as cabines de passes coletivos. E quando eu faço esse curso, as pessoas ficam na dúvida, e agora o que a gente vai fazer? Não dá para aplicar esse passe magnético em todo mundo. Primeiro ponto, isto não é para todo mundo nem para toda situação. Em nenhum momento eu disse que era isso. Eu disse que a gente ia ter que entender o que a gente faz, até poder perceber o que a gente pode fazer melhor. O que a gente pode fazer para melhorar. Aquilo que eu falei aqui ontem, lembre-se de que tem um coronário para cima e um esplênico de lado. Lembre-se que tem teto mais ou menos e distante. E lembre-se que tem fluxo e refluxo. Isso você pode aplicar. Mas se alguém disser, mas aqui as cadeiras são coladas. Para você trabalhar refluxo é mais complicado. Mas olha que pergunta. Uma pessoa que já vem recebendo passes há 2 anos aqui na casa, estou falando aqui na casa em sentido genérico, né? Faz 2 anos e não melhora de jeito nenhum. Já entrou na fila da Dona Lúcia 20 vezes e não melhora. O que aconteceu com ela? Pode ser que um dos problemas seja de refluxo. Ah, mas aqui a gente não aplica nas costas. Ok, então diga ao paciente que ele vai continuar doente mesmo. Ele não tem merecimento. Não tem merecimento do quê? De chegar numa casa onde alguém possa trabalhar o refluxo. E aí o que eu faço? Tá bom, esse paciente aqui, quando for no final, você entra. E no final vou colocar você em pé e vou fazer um passe nas costas. Vai ter um problema administrativo, qual é? Se a pessoa ficar boa, daqui a pouco todo mundo agora vai querer no final receber um passe em pé nas costas. Mas isso eu não tenho culpa de haver o problema. Nem ninguém tem. Você quer resolver o problema? Se você já tentou de tudo quanto é jeito não resolveu, pode ser um problema de refluxo. A gente já viu ontem. Eu estou dizendo que toda a cabine agora tem a passe de refluxo? Não. Mas e se precisar, você vai fazer o quê? Nada? Está errado. Chega aqui uma pessoa que tem um problema complexo. A pessoa tem doenças autoimunes, como lúpus, e ainda disseram que ela tem um tumor no cérebro. Ó, que é um problema complicado. A pessoa tem lúpus e tem um tumor no cérebro. Aí vem receber um passe comum no final da reunião. Vai resolver o problema dela? Não vai. O que eu devo fazer? Se a casa tem um atendimento magnético, eu vou fazer um encaminhamento. Bom, para fazer esse tratamento seu, você vai ter que vir tal dia e tal horário. Porque nesse dia e nesse horário a gente atende. Nesse dia e nesse horário, aí sim, aí eu faço o tato, eu entro em relação, eu vou investigo, procuro saber, eu consigo introjetar, vou pelo ouvido, vou lá dentro do cérebro buscar o tumor. E isto é um caso específico. Não é ali na cabine com todo mundo que você vai resolver um problema desse. Então você faz o encaminhamento. Mas o centro não faz isso. Ok, tem algum centro que faz? Tem. Mande para lá. Se a pessoa não puder ir, é problema dela. Mas você encaminha. Eu acho que essa falta de informação, de dizer para o paciente o que é que pode e o que não pode ser feito, é complicado. Porque a gente diz, deixa o paciente aqui 10 anos até ele morrer da doença. E o que foi que vocês fizeram? Não deu para fazer porque a gente não fazia. Não é uma boa providência. Encaminha. Bom, aqui nós não sabemos. Não sabemos se em algum lugar tem.
Muita gente me escreve, como eu disse ontem, todo dia eu recebo e-mail disso, todos os dias, todo dia. Eu moro em tal lugar, aqui tem algum centro que faz isso? Infelizmente, a maioria das respostas minhas é não, não tem, aí não tem. Infelizmente. E se tem, eu sempre acrescento, eu não conheço, então eu não posso dizer. Aqui, por exemplo, o pessoal que está aqui de São Bernardo do Campo, que veio ontem, inclusive eu fui criticado ali agora. Vinícius veio, você disse que era porque você é bonito. Aí você hoje vem de camisa rosa, quer dizer o quê? Eu não sei por que as pessoas, eu com essa cara linda que Deus me deu, eu ter dito aqui que eu não quero vir mulher para nunca ficar com homem, o cara ainda vem me duvidar da cor da minha camisa. Imagina se eu fosse daqueles expositores de beiço mole. Já viu, né? Porque tem, no meio espírita tem, não é não, João? Tem muito espírita beiço mole, né? Tem uns espíritas que falam que, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem, eles estão certos. Eu é que sou meio exagerado, mas deixa para lá. Eu encaminho muita gente para São Bernardo. Pessoas que me escrevem de São Paulo, capital. Invariavelmente a resposta é muito longe. Eu digo, infelizmente, não posso dizer mais nada. Mas no fundo eu gostaria de dizer, problema teu. Porque é longe, mas quem está com problema é você, não sou eu. Eu não tenho condições. Como ainda agora eu brinquei com o Júlio. Não, era bom que Campina Grande tivesse. Era ótimo. E eu não entendo porque que até hoje não tem. Mas não tem. Aí eu vou dizer para a pessoa que vem de lá para cá, eu digo para ela quase toda semana, eu digo, isso é uma estupidez. É estúpido você viajar 300 quilômetros para receber um passe. Eu acho isso estúpido. Mas lá não tem ninguém que faça, nem quer fazer. E a pessoa sabe que fica boa vindo. Eu vou dizer que ela não venha. Tem gente que vem de Fortaleza. Tinha uma pessoa que fez um tratamento lá com a gente quase um ano. Ela vinha de uma cidade do Ceará chamada Quixeramobim. Eram 700 quilômetros de distância. Ela tinha que sair na terça, pernoitar, para de manhã na quarta estar para receber um passe e voltar para Quixeramobim. É estúpido. Mas o que eu vou fazer? Não tenho. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu não estou dizendo que você venha. A culpa é das pessoas que não querem fazer. Então, infelizmente, nós somos muito lerdos. Eu, inclusive, vocês sabiam que o primeiro livro que eu escrevi tem o nome O Passe? Pois foi um erro aquele nome. Porque era para eu já ter ali restabelecido. Era para ser O Magnetismo. Era o nome daquele livro. Mas veja, eu que reclamo tanto, eu fui o primeiro a fazer concessão. E fiz uma concessão inconsciente. Eu não fiz porque me pediram ou deixaram de me pedir. Eu pensei, eu dizendo o passe, todo mundo sabe o que é. Ok, eu entrei na corrente de todo mundo que desvirtuou o termo original. Aí depois achei pouco, coloquei manual do, em vez de ser magnetizador, manual do passista. Achou pouco, aí escreve cure-se, cure pelos passes. Portanto, eu estou falando, quando eu estou falando, eu estou me incluindo. Mas a gente vai fazer como? Ok, isso aí já está feito. Vamos corrigir daqui para frente. Hoje em dia eu digo para as pessoas entenderem em seminário, passe coletivo. Mas quem me assistir, que toda quarta-feira, quando eu falo em Natal, na quarta-feira mesmo já está no meu site, a mini palestra que eu faço. No final existe magnetismo coletivo. Eu já não uso mais a expressão passe coletivo. Para poder começar a mostrar de que eu estou falando de uma coisa e que eu concordo com o que eu estou falando. Porque não adianta todo mundo entender o que é passe coletivo. O que eu quero agora que entenda é que existe um magnetismo coletivo, existe um magnetismo. Então, isso é lento. Portanto, quando eu digo que os espíritas somos lerdos, é porque eu também sou lerdo. Era para eu já ter pensado isso, ter feito essas modificações lá para trás. Era para ter cometido o primeiro equívoco com o título O Passe. Não, mas se o livro se chamasse O Magnetismo, venderia muito menos, pouco importa. Eu não estou fazendo o livro para ganhar dinheiro, porque se fosse todo ano eu lançava 2. O último livro que eu escrevi já tem 5 anos. E não é porque eu não tenho o que escrever, não. Então, pouco me importa que está vendendo, se não está vendendo. Se eu tivesse atrás de venda de livro, eu não estaria viajando, não. Eu teria um escritório com bons vendedores espalhado pelo Brasil vendendo livro. Então está totalmente errado quem está pensando que eu estou atrás de vender livro. Eu não quero saber de venda de livro.
Vende porque, feliz ou infelizmente, é a forma que a gente tem de se movimentar. Mas fora disso, quem quiser que se cuide. Agora, a gente continuar lerdamente, sem fazer nenhuma mudança, você sabendo que precisa mudar. Porque na próxima encarnação, não é na próxima, esta você perdeu. Esse negócio de jogar para a próxima, isso me engana que eu gosto. O que eu tenho que fazer é nessa não, nesta. Eu tenho que fazer nesta. Mas eu já estou com 80 anos. Pois é, você vai viver quanto tempo ainda? Não sei, se Deus quiser, pelo menos mais 5, pois aproveita os 5. Mas já na minha idade já não dá mais. Não dá por quê? Se não dá, então desencarne logo. Tem que dar. Que conversa é essa de que não dá para eu fazer as coisas? Dá sim. A pessoa que a gente mais falou aqui de aplicação de passes em Itapira, quem foi? Lúcia. Lúcia tem quantos anos? 28, né? Lúcia não tem 28 anos? 84. 84 é a pessoa que mais querem que aplique passes aqui. Se ela disser, eu já estou com 84 e vou morrer, morra, minha filha. Morra. Você quer morrer, morra. Agora, se você quer trabalhar, trabalhe. Não reclame, não, trabalha. Tem uma companheira nossa lá em Natal, que ela se tornou espírita, ela estava ali chegando aos 40 anos de idade quando ela se tornou espírita. E naquele ano ela já entrou, mas entrou com gosto de gás, né? Fazia até medo, porque quando você entra muito de vez, com um ano murcha o gás e a pessoa arreda, né? Mas cada tempo que passa ela é mais de dentro ainda. É uma pessoa fantástica. E no primeiro ano que a gente estava numa instituição, aí ela estava lá, a gente fez uma reunião com os trabalhadores, porque ia chegar o mês de janeiro, e no mês de janeiro de Natal é terrível, todo mundo vai veranear, vai todo mundo para as praias. Então o número de trabalhadores despenca terrivelmente. E aí reuniu-se as pessoas para fazer um julgamento. Vamos fazer umas férias coletivas, a gente fecha o mês de janeiro. Todo mundo disse, eu acho que é melhor, Aí ela chegou e disse, olha, por mim não. Aí todo mundo já olhou para ela assim, porque alguém não quer tirar férias, esse vai atrapalhar as férias dos outros. Disse, não, por mim não, quem quiser tirar férias pode tirar. Mas se tiver o que fazer, eu prefiro continuar. E sabe por quê? Porque eu já vivi de férias 34 anos. Todas as férias que eu tinha eu já tirei. Daqui para frente só tem trabalho. Até hoje ela se mantém fiel a isso. Está aproveitando o tempo. Ela disse, eu passei 34 anos que eu nem era espírita, nem era católico, eu não era coisa nenhuma. Quando eu pensava que ia ajudar, qualquer coisinha me desestimulava. Depois que eu conheci o espiritismo, eu senti prazer em viver de novo. Como é que eu vou agradecer isso tirando férias? Não, minhas férias é trabalhando. Eu já passei 34 anos de férias. Olha que coisa mais linda. Aí a gente muitas vezes, toda semana eu vou para o centro, um negócio... Aí você está achando, pois não vá não, fique em casa. Não venha me dizer a história que eu mando, pode ir para casa. Eu vou para um umbral, vá. Quer ir logo? Porque eu não vou perder tempo. A gente tem que trabalhar. As pessoas dizem, ontem mesmo, né, a gente conversando com o Sérgio chegou, Jacó, e você passeou em Itapira? Eu disse, não. Mas por quê? Não tive tempo. Mas não teve tempo por quê? Primeiro que eu cheguei com sono, e depois, quando eu chego no hotel, eu fico até tarde, porque se eu deixar os e-mails juntarem em 3 dias, eu vou passar mais de um mês para dar conta do atraso. O meu volume é muito alto. Aí as pessoas chegam para mim e dizem, não, mas você tem que, uma hora você para, você tem que viver também. Eu digo, você acha que eu não estou vivendo? Sabendo que uma pessoa está num desespero, eu estou ajudando. Você acha que tem uma coisa que tem mais prazer para mim do que isso? Eu estou me divertindo. Lógico, se você me pergunta, você teria gostado de passear e conhecer um parque? Teria. Mas eu não vim para cá para passear nem conhecer parques. Nem vim também para ficar respondendo e-mails. Mas na hora que eu não tenho, eu estou respondendo e-mails, estou escrevendo artigo. Eu tenho que escrever artigo todo mês. Eu não posso chegar a dizer lá para o pessoal, não, esse mês eu não vou escrever. Como que eu não vou escrever? Porque para aquele jornal é apenas um artigo. Para mim é uma tarefa enorme, porque está no meio de um mundo de coisas. Mas eu não tenho como dizer que eu não vou escrever um artigo. Aí eu, como espírita, não vou fazer, porque... não, tá ok, você não quer, é um direito teu. Mas depois não reclame. Mas não reclama de quem? De Deus? Não, de Deus não, de você mesmo. Porque a nossa justiça está dentro da nossa consciência. Era ótimo que estivesse na mão de outra pessoa, porque a gente ludibriava, o brasileiro ludibria com 2 tempos.
O problema é que ela está aqui dentro e você não consegue sair de você mesmo. Não, eu não vou hoje, não vou. Eu devia ter ido. Olha que conflito. Aí quando a gente chega no outro dia, a pessoa, você não sabe o que você perdeu. Ah, nem me fale. O problema é teu, não é meu. Se eu chegasse aqui, antes de eu vir, eu perguntei a Vilma e a José qual era o público estimado. Por quê? Porque como eu trago livros, se disser que tem bem pouquinha gente, eu não preciso trazer muita coisa, nem pagar excesso, nem mandar. Então, é uma questão apenas de logística. Mas se ele disser, são 20 pessoas, eu vou chegar aqui feliz porque eu vou tratar com 20 pessoas que querem. Não adianta ter 200 aqui e só 10 pessoas querendo saber. Um dia eu tive uma experiência aqui em Campinas, quando eu conheci uma das criaturas que eu tenho um amor profundo por essa criatura. Eu cheguei aqui em Campinas e me colocaram numa programação para falar para um público adolescente, pré-adolescente, numa escola. Eu digo, mas vocês estão loucos? Eu vou falar o que para esses jovens? Ah não, você fala tanto, o que quer que você falar, eles vão querer saber. Eu digo, não é assim. Não, mas eu disse que viria uma pessoa, um escritor e tal. E lá estou eu já numa programação. Quando eu chego lá na escola, uma escola grande, estava num ginásio, mas apinhado de jovens. O que acontece? Os jovens tudo virado. Quem diabo era que queria saber de um cara que vem não sei de onde para falar não sei do que? E eu perguntei, para eu falar o quê? Não, você na hora vai ser inspirado. Eu digo, desgraçou. Que diabo de inspiração é essa? Eu não sei o que eu vou falar. O jovem vai ficar feliz. E a gente vai ouvir o quê? Sei lá, um cara lá do Nordeste. E vai falar o quê? Não sei. Tem que ficar... E os professores... Mas era uma zoadeira. Foi a coisa mais desorganizada que eu vi. E eu sabia que mesmo usando o microfone, ninguém iria me ouvir. Quando o negócio estava, os professores não davam mais conta. Alguém chegou, nós vamos falar, vamos ouvir aqui uma pessoa que veio de fora. Eu acho que ninguém ouviu aquilo, porque o ruído era... Os jovens estavam impacientes. Aí me passaram o microfone. Eu digo, eu queria de vocês só 1 minuto, e talvez menos de 1 minuto. Se vocês me derem 1 minuto de atenção, só 1, eu fico satisfeito. Só 1. Aí foram calando. Eu digo, ok, podem marcar no relógio, eu só quero 1 minuto de vocês. Nós vamos abordar aqui um tema que é de interesse de alguns de vocês, talvez de muito poucos. Aí quiseram falar, digo, olha, ainda não completou 1 minuto, por favor. Os professores de vocês estão aqui, a diretora da escola está aqui, e eu estou aqui que vim falar. Vocês têm total liberdade para saírem daqui. Quem quiser, se todo mundo que está aqui dentro quiser sair, vocês podem sair. Agora, os que ficarem vão ouvir os outros 59 minutos que eu vou falar. Os professores ficaram apavorados. Vão levar agora os meninos para onde? Eu digo, vocês podem sair, vão para onde vocês quiserem. Os professores vão dizer o que vocês vão fazer. Por favor, só fique aqui quem quiser saber o que eu vou falar. Agora, quem ficar, eu peço que fique comportado como um ser humano educado deve ser. Quem quiser sair, por favor, está liberado a saída. A diretora olhou para mim, você não pode fazer isso. Ficaram 12 jovens, 12. Ali não tinha menos de 500 jovens, ficaram 12. Problema dos professores, eles que vão se virar para lá. Não tem nada a ver com isso. Fiquei com os 12. Peguei os 12, eu digo, vamos fazer aqui um círculo. Eu digo, vocês sabem do que é que eu vou falar? Se não, eu vou falar do que vocês tiverem dúvida. Qual é a dúvida que vocês têm? Aí essa menina, que é a criatura que eu digo que eu amo muito, ela tem uma dificuldade motora desde que nasceu por problema de parto e erro, não é possível. E aí ela começou a falar com muita dificuldade. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida como palestrante, foi a conversa com aqueles 12 jovens. Essa menina, ela se tornou tão minha amiga que a gente se correspondia por e-mail diariamente. E o pai dela, quando soube disso, tomou de ódio e disse que queria me conhecer, porque eu estaria, talvez, pervertendo uma menina de 12 anos de idade na época, 14 anos. Até que eu voltei a Campinas, nessa época eu vinha com frequência a Campinas, e ele foi me conhecer. Coitado, se apaixonou por mim. Porque é uma tristeza.
Eu chego aqui, o pessoal vem lá de São Bernardo para cá e eu tenho que vestir cor de rosa. Mas o pai dela é muito meu amigo. Nós ficamos tão amigos que teve, logo depois, um ano depois, eu a convidei para ir conhecer Natal. O pai dela teve a coragem de colocá-la num avião, sozinha, e eu a recebi em Natal. Ela passou um mês conosco lá em casa. Ela me diz até hoje que foi um dos melhores momentos. E olha que criatura maravilhosa. Um dia ela recebe um emprego em São Paulo. E recebeu o emprego porque era deficiente. E como algumas instituições têm que ter deficiente, então ela foi contratada por ser deficiente e não porque tivesse capacidade. Quando ela foi contratada, ela disse: Jacó, eu fui contratado como deficiente. E eles não perdem por esperar, porque vão ver uma eficiente. Primeira pancada. Como já era perto do final do ano, deram férias coletivas. Mas uma semana antes da volta das férias, entra público novo e precisaria alguém para indicar. Você vai para essa sala, você vai fazer isso. Precisaria alguém para dizer tudo. Chamaram os não deficientes e ninguém quis, estava todo mundo de férias. Ela aceitou ir. E ela está lá na recepção, quando abre e começa a entrar as pessoas. Bom dia, eu gostaria de saber. As pessoas, não, peraí. Aí entrava. Ninguém tinha paciência com ela, porque ela fala complicado. E ela agora já é uma moça de 20 e poucos anos, mas continua falando ainda com muita dificuldade. E as pessoas chegavam, falavam com ela, quando viam, saíam procurando, e saíam andando e não encontravam as salas. E aí terminavam voltando. Eu estava explicando a ela, você está no corredor. E explicava. Aí a pessoa agradecia. Mas ela disse que passou a manhã toda com essa dificuldade. As pessoas não lhe davam atenção. Aí ela me escrevendo disse: de repente Jacó quis ficar nervosa. Porque eu estava fazendo naquelas alturas um trabalho voluntário, porque eu não era obrigado, eu estava de férias. Mas eu queria ser útil. E eu estava dizendo a verdade para as pessoas. Mas as pessoas não entendiam que eu estava falando a verdade. E me desrespeitavam. E eu quis ficar aborrecida. Quando eu quis ficar aborrecida, eu me lembrei de Jesus. Jesus faz 2000 anos que diz a verdade e até hoje a gente não aceita. Foi como eu me conformei e continuei explicando todo mundo onde eram as salas. Olha que lição linda. De um grupo de 500, 600 adolescentes que não queriam saber de nada. Se eu fosse falar, eu ia perder meu tempo e eles também. Mas depois eles devem ter falado com aquelas 12 pessoas. E aí devem ter pensado: eu deveria ter ficado. Depois que passou, agora é só esperar uma nova oportunidade. Então a vida nos oferece situações. Uma dessas situações, desculpe a ênfase do que eu vou fazer. Você. Todos aqui estão sendo convidados de novo. Ah, mas eu não vou. É um direito seu. Ah, mas eu não tenho potência. É uma observação sua. Ah, eu não quero. É a sua opção. Mas que você não pode dizer que não foi convidado a refletir, você jamais poderá dizer. Essa é uma verdade. Vamos fugir disso? Tudo bem, não precisa fugir não. Simplesmente não vá, não faça. Quem é que está obrigando você a fazer? Eu acredito que na ficha de inscrição para esse seminário não tinha dizendo: se você não fizer depois que aprender, você vai ser punido. Eu acho que não tinha isso. Tinha isso não. Na ficha não. Tinha, Miriam? Não. Não, porque Miriam demorou tanto que eu fiquei preocupado. Vai que tinha. E eu acho que também não tem. Se você não fizer, você vai para o umbral. Também não tem. Então pronto. Então está todo mundo livre para aceitar ou não. Agora, o problema é na minha consciência. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu não sabia que passe era tão difícil. Não é difícil. Ele pede envolvimento, o que é diferente. E pede muito envolvimento. Porque você vai resolver um problema em você e no próximo. Você vai entrar no mundo alheio. A gente pensa que aplicar passe é somente mandar uma energia. Não. Você está entrando no mundo alheio. E para você entrar no mundo alheio, você tem que ter responsabilidade. Vamos fazer como com o magnetismo? Não, eu tenho direito a ter dúvidas. Eu tenho dúvidas. Eu, inclusive, levo uma desvantagem em relação a vocês. Com quem é que eu tiro minhas dúvidas?
Eu não tenho quase quem tire dúvidas de mim. Não que eu saiba mais, mas é porque eu estudo há mais tempo. E a minha mente é muito ardilosa. Eu quero resposta para coisas difíceis. Difíceis na minha ótica, bem entendido. Mas são complicadas. Ainda há pouco alguém me perguntou, Jacó, como é que se cura lúpus? Não tem um padrão. Aí eu digo, peraí, deixa eu perguntar aqui. Chico, ele tinha um tal de Emanuel, que ele tinha dúvida se Emanuel, e aí Emanuel só estava de mãos beijadas. Eu não tenho Emanuel perto de mim. Se eu não tenho Emanuel perto de mim... Eu já contei essa história em muitos lugares. Vou contar essa para depois vir aqui na maca. Um dia, nós estávamos lá no Leão com 5 pacientes, que há muito tempo a gente vinha tratando, eles melhoraram, mas chegou aqui, nem melhorava nem piorava. Parou aqui, parou. E por mais que a gente fizesse, por mais que a gente mudasse técnica, por mais que a gente pedisse que os pacientes se empenhassem, não melhorava. Não piorava. Mas também não estava num ponto que você dissesse, está bom. Não, está melhor. Bom, não. A gente tem reunião de evocação. Ok. Espíritos, estamos com um problema. Temos 5 pacientes. Se vocês são da equipe, eu não preciso dizer o nome de nenhum, que vocês sabem quem é. Então veja que minha conversa com eles também é bem objetiva. Eu quero saber o que está faltando a gente fazer para poder melhorar. Algumas pessoas aqui já assistiram na internet, sabem o que é que os espíritos responderam para mim. Eles disseram, examine o sifão. Naquela hora que negócio me deu um mal-estar. Peraí, sifão? Aí eu me lembrei de pia, de ralo. Digo, sifão é um... Digo, meu irmão, acho que você não entendeu. Eu estou querendo saber o que é que a gente vai fazer com esses pacientes que estão com problema. Examine o sifão. Você tem mais alguma pergunta? É um desaforo. Vocês não acham que é um desaforo? Um espírito que se coloca como trabalhador da casa, está ali para orientar. Perguntou se a gente tinha dúvida. Você disse que tem uma dúvida, que está com 5 casos sérios. E o espírito diz, examine o sifão. Aí eu disse para ele, com essa minha calma, tranquilidade, assim, meu irmão, eu estou falando de ser humano, eu não estou falando de pia. O que você pode me dizer? Por favor, examine o sifão. O senhor tem alguma outra pergunta? Eu aqui humildemente disse, não, meu irmão. Bem se vê que eu não disse isso, né? Não disse nada, mas por dentro meu mundo explodiu. E como é que pode um espírito vir para cá, dizer que vai nos ajudar, e na hora H vem com a história, examine o sifão e pergunta se não tem mais alguma coisa. Que ele dissesse pelo menos onde era o sifão. E aí, ó, vocês se lembram que eu já tinha aprendido de que eu não peço as coisas a Deus porque ele é exagerado. Muita gente ficou sem entender o que era a expressão, mas tudo bem, eu não peço. E aí naquele dia eu disse, eu já sei o que é que eu vou ser depois que eu vou desencarnar. Aí os amigos perguntaram o que? Eu digo, você é espírito superior. Porque espírito superior não responde nada. Ele diz, é o sifão e se vire. Olha como é bom ser espírito superior. A gente gosta de espírito inferior mesmo, porque o inferior tem que explicar. Mas como eu já estou em treinamento para ser espírito superior, eu não vou dizer para vocês o que é o sifão, ok? Vocês agora estudem, pesquisem. Mas ele fez isso comigo, um espírito superior, como é que eu não vou fazer agora? Mas não é uma covardia, quer dizer, quando eu faço, é covardia minha. Mas quando o espírito faz comigo, não, é porque ele queria que você pesquisasse. É um negócio bonito. Pois é, então para mim a coisa era difícil, porque até isso... E aí às vezes eu brinco, né? Adilson de Aracaju e Ivan de Itabuna, são 2 companheiros que a gente troca muitas informações. Adilson não teve que fazer semana passada, me mandou ele nem sabe, se ele estiver vendo ele vai dizer, esse Jacó não tem jeito. Ele me mandou um catatal enorme de uma reunião que ele teve lá e que o Espírito deu um monte de sugestão. E você faz assim, tira assim, põe assim, mexe assim. Deu 3 páginas. Eu digo, quer dizer que o Espírito daí fala desse jeito, e para mim só diz o sifão. E você quer agora que eu dê a minha opinião do que ele disse? Dou não. Você se vire lá com ele é bom demais, ele está dizendo tudo, você ainda quer que eu dê a opinião? Dou não. Mas Jacó, você é meu amigo, eu sou seu amigo, não sou amiga desse espírito fofoqueiro. Fica dizendo tudo de mão beijada, e para mim não diz nada. Por quê? Qual é a lógica?
Mas não é incômodo, a gente trata de brincadeira, mas eu fico às vezes pensando, mas por que? Ivan, o Espírito vai e diz tudo, mas diz assim, olha, você vai para uma reunião, mas não diga a ele pessoalmente, você diga de público, porque aí de público as pessoas vão cobrar dele. Olha como é que os Espíritos são, os meus amigos. Por isso é que eu digo, não vou para o umbral, nem vou para esse lado também não, esse superior desse nível eu vou para o outro de cá. Eu saio da reunião nervoso, como é que eu vou saber agora onde é que está o sifão? O que diabo é sifão num ser humano? E eu fiquei remoendo aquele troço. Passei a noite mal. No outro dia de manhã eu me acordei, sifão. Meu Jesus Cristo, o que é sifão? Isso já era segunda-feira. Nosso atendimento era na quarta. E eu estou na segunda-feira sem saber o que é sifão. Como é que eu vou daqui para quarta-feira descobrir onde é que está o sifão de uma pessoa? E aí fiquei, mas eu estava tão encucado que é ruim quando você encuca, porque você se fecha e você não consegue ver fora. E eu estava com raiva do espírito, honestamente. E estava com raiva porque a informação não batia em canto nenhum. Porque ninguém tem sifão. Aí num dado momento que eu relaxei, fui cuidar da vida e tal, de repente sifão. Aí me veio a ideia mais boba do mundo. O que é um sifão? Qual é a função de um sifão? A função do sifão é quando você tem uma passagem de água e essa água vem com detritos. Se os detritos entrarem para a encanação, vai entupir a encanação. Então, o sifão é um lugar onde os elementos estranhos, ou pesados, ou gordurosos, se sedimentam para que o encanamento fique livre. Então, a gente vai numa pia, mulher lava a louça, tem gordura. Se a pia não tiver um sifão, daqui a pouco entope todo o encanamento. Então tem um sifão aqui embaixo. Quando começa a entupir, você tira o sifão, limpa e volta a fluir tudo. Será que... Então, o sifão Entenderam, né? Todo mundo já captou qual é o sifão, não é fácil? Somente meu amigo engenheiro ali, os meus amigos engenheiros já mataram a charada, não já? Bom, agora só falta que eu nem vou perguntar mais, porque eu não pergunto mais. Para um espírito desse eu não pergunto mais nada. Aí chegou na quarta-feira, eu digo, agora eu vou ver se eu encontro o danado do sifão. Eu já sabia qual era a lógica. Em algum lugar onde estão depositados, não são detritos materiais, no sentido vulgar, mas são detritos energéticos, fluídicos. Tem algum lugar onde tem depósito de fluidos e isso depositado está perturbando o trânsito. Era esse o princípio. Aí eu fui, fiz um tato, peguei os 5 pacientes, né? A vantagem da gente ser presidente é esse, sabe? Você escolhe o que você quer fazer. Quando a gente não é presidente, a gente fica na dependência da bondade, do entendimento. Mas quando a gente é o chefe, é bom demais. Ó, pessoal, esses 5 aqui são meus. As pessoas olham assim para mim, mas não podem, né? São meus, entenderam? Esses 5 pacientes são meus. E a pessoa aceita só Deus sabe como, mas... Eu também não digo por que não, né? Eu quero esses 5. Escolhi os 5 que estavam travados. Quem estava na reunião imaginou que os 5 eram os 5 de que eu tinha falado. Coloco aqui, faço o tato, digo, Aí trabalhei o sifão do primeiro. Coloquei o segundo. Sifão obstruído. Trabalhei o segundo sifão. Os 5 estavam com os sifões obstruídos. Semana seguinte, vêm os pacientes. Dos 5, 3 tiveram uma melhora violenta. Ou seja, estava obstruído. Se você imagina que isso é refluxo, então no fluxo vem, estava congestionando e interrompendo o refluxo. Se eu limpo o sifão, o refluxo fica bem. O nosso atavismo isso está num centro de força. É o atavismo. Não estava em nenhum centro de força. Estava nos membros inferiores. Os membros inferiores eram os sifões. O fluido, quando ele vem para o refluxo, ele precipita os mais densos e começam a se distribuir nos membros. Que nós temos centros secundários. Obstrui tudo. Então, o que é que acontece? Em alguns pacientes é bom você dispersar bem as pernas.
para poder tirar os congestionamentos desse bendito sifão. É você tirar o sifão. O Espírito não podia ter explicado isso melhor? Eles não explicam. Para mim, não. Para Edilson, para Ivan, eles explicam tudo. Eu não sei porque comigo eles são meio invocados. Eu tenho que raciocinar. Pensou, como é que eu vou descobrir um sifão numa pessoa? Hoje em dia, por exemplo, lá na Flórida, o grupo principal que trabalha lá na Flórida, eles pegaram tanto o conceito que quando um paciente não melhora, eles dizem logo, você fez passe no sifão. Se o paciente escutar isso, o paciente vai endoidar. Como é que o paciente vai saber onde é que está o sifão dele, né? Sifão são as pernas. Não falamos de técnicas, não falamos como distribuí-las, fiz ali uma rápida demonstração. Alguém vai perguntar, mas o que é um dispersivo? O que é um concentrador? Eu falei rapidamente, perto é ativante, distante é calmante, lento é concentrador, rápido é dispersivo. Isso é muito rápido, para quem não tem noção, você fixa isso. Mas esse detalhamento, nos meus livros, pelo menos, você encontra. Como eu disse lá ontem de manhã, infelizmente, eu trazer 3 finais de semana para alguma coisa vai ficar de fora. Da mesma maneira, como tinha muitas perguntas para responder, ficou ali a metade. Alguma coisa tem que ficar de fora, porque tem a questão tempo. Então, centros de força, que eu passei bem rápido. Vocês têm condições de olhar sozinhos ou em grupo. As principais técnicas, vocês têm condições de olhar sozinho ou em grupo. A técnica da depressão, vocês também têm condições, mas às vezes o movimento é um pouco esquisito. Eu vou fazer só a demonstração rápida, porque a gente tem muito pouco tempo, e logo depois da demonstração vocês vão depois ver que existe a técnica 2 e a 3. As técnicas de depressão, elas servem primordialmente para a depressão. Mas servem também para pânico, servem para bipolaridade, servem para o que é muito conhecido hoje vulgarmente como hiperatividade. Pacientes hiperativos, crianças ou adultos, têm muito alívio quando se usa as técnicas de depressão. Qual é a lógica? O princípio da morbidez é o mesmo. São bloqueios no esplênico. Por isso é que resolve bem. Aqui já me perguntaram sobre pessoas que têm vícios, principalmente do alcoolismo. O alcoolismo, ele tem uma relação muito íntima com a depressão. Por quê? Porque afeta o fígado, que é o principal órgão do sistema esplênico. Se você trata um alcoólatra por TDM1, que é o primeiro nível da terapia, você não vence o alcoolismo, mas você alivia bem o que a pessoa tem sentido. E muitas vezes isso é a alavanca para a pessoa ter um salto e sair do alcoolismo. Então, se alguém me pergunta, o que tem hoje usando só o TDM1, você tira a pessoa do alcoolismo? Não. Mas você dá um grande impulso para a pessoa sair do alcoolismo. O vínculo do fígado é tão violento que na nossa anamnese existem algumas perguntas, tipo, você faz uso de Tilenol, paracetamol com frequência? Se a pessoa estiver em depressão e ela tomar paracetamol com frequência, ela não sai da depressão. Por quê? Porque o paracetamol detona o fígado. Perguntamos, você teve dengue antes da depressão? Por incrível que pareça, o índice é alto. Qual é a relação? O dengue detona o fígado. O fígado prejudica o sistema. Qualquer descompensação que você tem, o sistema trava. Travou, você entra em depressão. Então, na procura da causa da depressão, a gente vai encontrar que o fígado tem muita repercussão. Então, às vezes a pessoa tem uma depressão, por incrível que pareça. A pessoa tem depressão, mas não tem nenhum motivo. Ok, faz um exame do sangue e vê como é que está o TGP-TGO. Ou seja, gordura no fígado. Pode ter certeza, o fígado já está lá complicado. O fígado é fundamental. Existem outras implicações. Os rins estão muito associados. Principalmente o direito. Aí a gente fica, mas por que o direito? Aí a gente tem que pesquisar. O direito energeticamente, isso é um conhecimento de cultura muito antiga e que a gente desprezou a vida inteira. O rim direito é a grande usina energética do sistema esplênico. E ele deságua diretamente no fígado, a energia. E quando você tem descompensação no fígado, a primeira grave descompensação do fígado, nenhum aparelho
nem nenhum exame laboratorial detecta. Você tem que ter tato ou dupla vista para detectar. No fígado começam a surgir drenos. Drenos é uma palavra só para a gente entender, porque na realidade não tem nenhum dreno físico, mas significa dizer que o rim está jogando energia para o fígado e o fígado está jogando essa energia toda fora. Então veja, a associação do fígado com a depressão é íntima. Se você não para esse processo e não limpa esse sistema, tudo é meio que jogado em vão. Qual é a vantagem de se estudar? Começar a se descobrir essas relações. Lógico que se a indústria farmacêutica souber que a gente está detonando o paracetamol, ela não vai gostar. Só que hoje muita gente já detona. Se você entra na internet, você vai ver que existe uma verdadeira guerra. Porque a indústria do paracetamol é extremamente poderosa. Nos Estados Unidos, quem conhece os Estados Unidos sabe que é muito difícil você comprar medicamentos. Você só compra se você tiver receita e tiver um documento que a receita é sua. Mas paracetamol você compra em qualquer supermercado. Você tem paracetamol nos Estados Unidos absolutamente para tudo. Você tem paracetamol para dor de cabeça, para unha cravada, para enjoo, para dormir, para acordar. Você tem paracetamol para tudo. E aí a gente pega os Estados Unidos, um dos países com maior índice de depressão. Um dos países com maior índice de pessoas com problemas hepáticos. Não, é por conta da gordura que se come. Isso influi. Muito mais grave é a detonação do fígado. E para fechar, desculpem que eu estou entrando na área que não é minha, vou lembrar mais uma vez, eu sou engenheiro, não sou médico, não sou da área de saúde. Mas, por ter que lidar com a coisa, a gente termina chegando nessas evidências. Há muito tempo, quando começou a ter dengue no Brasil, não havia dengue hemorrágica. Todo mundo tinha dengue. Muito ruim, muita gente ficava acamada 6 meses, 3 meses, mas era dengue. Um belo dia começou a surgir dengue hemorrágica. Ninguém divulga. Os pacientes que tiveram dengue hemorrágica tomavam paracetamol. Há hoje uma forte suspeição de que o paracetamol, ou Tilenol, como é o nome mais conhecido no Brasil, nos Estados Unidos é conhecido como acetaminofém. Quem toma acetaminofém ou paracetamol regularmente, o fígado se dilui. E ele diluído pega o dengue, entra num processo hemorrágico. Então você morre de um segundo tipo de dengue. Não. Você morre do mesmo tipo. Agora o seu fígado não suporta. Qualquer pessoa da área, da farmácia, da química, da medicina pode contradizer o que eu estou dizendo. Mas vai ter que contradizer a mim e a um monte de observações que hoje tem na internet. E sérias, por pesquisadores sérios. E para mim, independente que ninguém nunca tivesse dito, eu percebo isso quando eu pego um paciente com depressão. Tivemos uma paciente que ela fez tratamento para depressão conosco durante mais de 2 anos. E não evoluía. Evoluiu bem. Ela já não tinha mais crise, ela já não ficava mais presa em casa. Mas chegava na entrevista e aí, não, eu não estou legal, eu continuo triste, eu tenho dificuldade. E era um negócio que não passava. E a gente tentou investigar psicologicamente o que poderia estar gerando tudo isso. E não havia visivelmente uma lógica. Até que um dia, já ali fazendo os 2 anos, eu mesmo fui aplicar um passe nela, porque eu estava encucado, eu tenho que saber. O sifão já tinha sido visto, o refluxo já tinha visto, e a mulher não melhorava. Se você considerasse como ela chegou, ao jeito que ela estava ótima. Mas para nossa vontade de querer curar, estava longe. E aí eu fui aplicar o passe nela. E quando terminei de aplicar o passe, eu perguntei, mas me diga uma coisa, por que você está assim? Eu disse, não, eu não sei. Eu disse, olha, porque você chegou aqui, estava bem descompensado o seu sistema. Mas no único passe, teu sistema se reordenou todo. Ela disse, não, quando eu saio daqui na quarta-feira, eu saio muito bem. Na quinta ainda estou bem. Na sexta eu começo a ter queda, no sábado já estou ruim. Eu deveria receber passes 2 vezes. Eu digo, talvez seria um caso. Mas tem alguma coisa errada, porque você está caindo muito rápido. Você está tomando água magnetizada? Estou. Mas é insuficiente. E eu ali conversando com ela, eu digo, tem alguma coisa errada. Você não tem nem noção. Eu disse, não, Jacó, porque eu faço tudo. Eu faço evangelho no lar, eu mudei meus hábitos e tudo. Eu digo, tudo bem, então vamos continuar pesquisando, porque
não está batendo o teu resultado com o que a gente está fazendo e com o que eu estou sentindo. Alguma coisa não está legal. Aí chegou e disse, o que é engraçado, Jacó, é porque eu estou tratando a depressão, mas a minha dor na perna, essa eu nunca tive nenhuma melhora. Eu disse, que dor? Você já relatou isso? Lá no início eu disse que uma dor na perna, mas eu estava com depressão, a gente ia primeiro tratar a depressão. Eu digo, mas que dor é essa? Não, porque teve uma época que eu fraturei e coloquei uns pinos, e esses pinos me doem sempre, nunca deixaram de doer. Eu digo, nossa, então essa dor está lhe desequilibrando bem. Ele disse, tá, me desequilibra. Olha, e se eu não tomar remédio para dor, um dia sequer eu não suporto. Bidu, o que é que você toma? Tilenol. Quantos? 3 até 5 por dia. Eu digo, então agradeça a Deus você não já ter morrido do fígado. Você vai ter que trocar esse remédio. Mas é o único remédio? Não, não é o único. Esse foi o que você acha que é o melhor, mas tem coisa melhor. E eu não vou dizer qual é. Você vai ter que ir ao seu médico e vai dizer que você não pode mais tomar Tilenol. Ele vai ter que descobrir um mecanismo. Um mês depois ela tinha mudado o medicamento. Um mês depois ela não tinha mais depressão nenhuma. E o fígado ainda estava descompensado, mas ela conseguiu vencer. Foi um avanço assim. Para quem vinha parada no tempo, de repente ela deu uma subida de qualidade. Tirou o Tilenol. Então tem coisas que são graves. Depressão, tem que cuidar do fígado. Se a pessoa tem hábitos alimentares muito ruins em depressão, convença a melhorar o hábito, porque o fígado está pagando a conta. Se você tem um emocional muito ruim, o fígado está pagando a conta. Trate de ajustá-lo. E quando você traz a pessoa para tratamento de depressão, você pode investigar o que você quiser, mas você quer atender bem o paciente, primeiras sessões, não faça nada além de mexer no esplênico, dispersivamente. Porque se você mexe ali e mexe no outro canto, a pessoa piora e vai dizer que é seu tratamento que não funciona. E não é um passe rápido. Tem um amigo que entrou em depressão e ele tinha tudo para entrar. O pai dele suicidou-se com um tiro no ouvido na frente dele quando ele era rapazinho. Um ano depois, o irmão mais velho dele disse, meu pai não aguentou, eu também não aguento. Pá, na frente dele. E ele, que já tinha algumas compulsões, ficou prestes a se matar também. Ele já tinha vencido 2 depressões com tentativas de suicídio nas 2. E agora estava tendo a terceira crise. Só que nesse momento a gente já se conhecia, ele já sabia, eu já tinha ido no centro que ele frequenta, a gente já se conversava. E aí a mulher dele me liga, disse, olha, ele entrou numa pesada. Eu digo, mas no centro aí ninguém aplica, né? Mas tem fulano, você ligue para ele, pedindo para ele aplicar um passe nele, e eu vou falar com a pessoa. E eu liguei para essa pessoa que sabia trabalhar depressão com magnetismo. Eu digo, olha, é o nosso amigo fulano, e você vai ter que ir lá. Você vai, ele disse, vou quantas vezes? Não sei, mas o caso é tão grave que você vai ter que ir todo dia. Eu disse, eu vou. De domingo a domingo, incluindo feriados, pode deixar comigo que eu vou. E esse amigo começou a dar assistência ao outro, todos os dias, na casa dele. Umas 3 semanas depois, a mulher dele me ligou. Jacó, o negócio está fora de controle. Piorou. Eu digo, opa, como piorou? Meu amigo não está indo aí? Tá, ele nunca faltou. Ele não está tomando água? Tá. E ele está piorando? Tá, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Eu não sei. Hoje ele pediu que eu fosse trabalhar e que não viesse almoçar. E eu estou suspeitando que ele quer se matar. Então, primeira coisa, não saia de casa. E segunda coisa, eu vou ligar agora para o amigo que está aplicando passes. Liguei para ele. E aí, você está indo? Estou, nunca faltei nenhum dia. Mas você está aplicando quanto tempo? Ele disse, não, desde o dia que você me pediu. Eu digo, não, eu estou querendo saber quanto tempo de passe você está aplicando. Ah, tem dias que chega até a 2 minutos. Eu digo, você vai querer que o cara se mate. Não, Jacó, você não pode fazer um passe numa situação dessa com menos de 20 minutos. Se Jacó, se você fizer desse jeito, ele vai se matar. Ah, mas eu não tinha entendido, eu tinha entendido as técnicas e tudo, mas achava que a gente fazia ali uns dispersivozinhos e mandava o paciente embora. Digo, não funciona. Porque você tem que reestruturar todo um sistema vital.
Como é que você vai com 2 minutos reajustar isso? E então o que é que eu faço? Eu digo, bom, então, como você ainda não tem a sensibilidade perfeita, marque no relógio e põe um alarme, 25 minutos. Você começa a aplicar. Quando o alarme disparar, é a hora de você parar. Sabe, tomara que eu aguente, vai ter que aguentar. Ou então ele vai se matar. E a culpa não será sua, mas você vai se sentir culpado. Um mês depois, ele tinha voltado a trabalhar, tinha abandonado as ideias suicidas e estava totalmente normal. Um mês por quê? Porque ele aplicou todos os dias. Não foi uma vez, todos os dias ele foi. E não faltou uma vez sequer. Mas aplicando o passe de 20, 25 minutos. Então, tem um preço. Aí você vai dizer, vamos que uma pessoa que dirige um centro espírita diga para mim, mas aqui tem 200 pessoas todo dia. Eu vou atender as 200? Não, porque as 200 não estão com depressão. Mas as que estão, você quer tirar da depressão, vai ter que ter um ambiente, vai ter que ter gente disposta a trabalhar. Do contrário, deixa morrer. Pode parecer muita ironia da minha parte, mas é um fato. A depressão mata, e mata da pior forma possível, que se chama suicídio. Então, queremos socorrer as pessoas? Bom, mas aqui nesse centro não tem esse tratamento. Ok, não tem, ou não tinha, ou não vai ter. Quem é que vai decidir isso? Não sou eu. No centro meu, lá de São Bernardo, não tem, não tinha, também não vai ter. Quem vai decidir também não sou eu. Lá no centro de Mogi Mirim, não tinha, não tem, não vai ter, também não sou eu quem decido. Agora, na hora que as pessoas começarem a entrar numa crise que não tem mais saída, você vai dizer, eu deveria ter feito. Não espere que isso seja tarde. Porque já teve casas em que eu fiz 2 seminários e um diretor com 35 anos de diretor na casa entrou em depressão e ninguém foi assisti-lo. Fizeram vibrações à distância. Vibrações não, como é que dá o nome? Corrente de orações. Corrente de orações é ótimo, é maravilhoso, mas não tira uma pessoa da depressão. E esse homem, com 35 anos de diretor numa casa grande, que eu fiz 2 cursos de magnetismo e todas as 2 vezes eles disseram que ia implantar, não implantaram. Foram surpreendidos quando souberam que o homem tinha dado um tiro no ouvido. Um diretor espírita, que era palestrante, que fez parte de mocidade, de tudo, dá um tiro no ouvido por depressão. E ninguém foi visitá-lo, mas nós fizemos corrente de oração. Ótimo. Foi suficiente? Não. Então a gente deveria ter feito mais alguma coisa. Hoje, esta casa que eu estou falando, hoje ela tem atendimento à depressão. Mas foi preciso alguém se matar primeiro. Já tem tanta gente se matando, né? Então, pronto. Aqui nesta casa acabou de ser anunciado que já está implantado. Ai. Quem disse isso foi Dona Miriam, que é a presidente da casa. Eu sou responsável pelo mal que eu faço e pelo bem que eu deixo de fazer. Olha, cheios de candidatos para trabalhar, inclusive aceitando pessoas das cidades vizinhas, não é isso? Ótimo. Não, para vir trabalhar, querida. Para vir trabalhar, lógico. Olha aí, tá vendo? Trocar figurinha. Dilé já está trocando figurinha cá de trás. O negócio já começou a se manifestar aqui, né? Olha, Mogi Mirim também. Uau! Muito legal, né? Só falta o que agora? A gente cobrar isso. Cobrar, mas não no sentido de perturbar ou de querer tumultuar, mas cobrar no sentido, vamos, agora a gente vai ter que ir. Afinal de contas, isso é uma prática espírita em todos os aspectos, magnéticos, espirituais, psicológicos e, sobretudo, aquilo que a gente fala tanto, o espiritismo é o consolador. Como é que a gente é consolador se a gente não consola? A gente vai consolar. E ninguém precisa mais de consolação do que um depressivo. É difícil, é cansativo,
Mas é extremamente revigorante você dizer essa pessoa ia se matar e ela está aqui viva. Tem tanta coisa que a gente pode aprender. Lá no Leão, nós temos as entrevistas, que a gente não chama de diálogo fraterno, porque não é um diálogo fraterno. É entrevista mesmo por conta do volume de gente. As pessoas que chegam com depressão, elas são entrevistadas por ex-depressivos. Por quê? Porque o ex-depressivo sabe ouvir uma pessoa em depressão. Então a gente desce a esse nível de cuidado. A gente tem o maior cuidado do mundo para ver se a gente oferece o melhor espaço, o melhor acolhimento e a melhor solução. E a gente nunca, não só nunca pediu, como eu insisto, olha, vocês quando forem para a entrevista, digam a verdade. Não importa que seja a pior verdade do mundo, digam. Eu recebi um passe e estou péssimo, diga. Não se preocupe com o passista. Porque às vezes a gente fica, não, mas eu não vou dizer. Diga, porque se você falsear, você está falseando todo um trabalho. Por mais que doa, essa verdade é necessária. A gente tem que saber. Eu fiz um passe e o paciente piorou. Por que ele piorou? Se você não for investigar, a gente nunca vai saber o que é que tem por trás. A gente precisa investigar. E a gente só investiga sabendo. Porque se está tudo certo, você vai investigar o quê? Está tudo certo, está tudo certo, está tudo certo. Não, eu recebi um passe e não deu certo. Não deu certo por quê? E aí a gente trabalha. Não tenham medo de errar. O erro faz parte. Agora, não fique no mesmo erro. Se você errou, aquilo está chamando a atenção para você corrigir. Procure a correção. Não tenha medo de errar. Porque pior do que você errar é ninguém fazer nada. Isso é muito pior. Então, não tenha medo de errar. Não tenha medo das condenações, das implicações que vão ter. Muita gente vai condenar até o dia que precisa. No dia que precisa, vai vir atrás de você. Lá na nossa instituição, nós atendemos padre, já tivemos 2 padres, já tivemos uma freira em atendimento. E a nossa cidade de Parnamirim é a cidade mais protestante do nosso estado. Tem igreja protestante para tudo quanto é lado. Eles respeitam o Leão pela qualidade do que nós somos, tanto no atendimento aos idosos como nos atendimentos magnéticos. E já tivemos até pastor fazendo tratamento na nossa casa. Então isso é um sinal de que funciona, porque você não colocaria um padre, uma freira e um pastor dentro de uma casa espírita para receber um tratamento. Isso é impossível. Agora, se funcionar, aí se torna possível. Nós temos muitos pacientes que são encaminhados por psiquiatras, não espíritas. Mandam, olha, isso aqui está indo muito bem, mas vá fazer isso aqui. Ah, mas eu não acredito nisso. Bom, se você não quiser ir, não vá. Mas se você quiser, o endereço é esse. E a gente se surpreende. De repente chega um paciente de um psiquiatra totalmente materialista. Mas ele não sabe por que algumas pessoas foram para lá e ficaram boas. E aí eles mandam. Quando não tem jeito, manda para lá. Por que essa casa recebe gente desse jeito? Porque está fazendo bem feito. Está fazendo perfeito? Não. Mas está fazendo bem feito. E a gente vai crescendo. A cada dia a gente cresce. Janeiro, segundo, terceiro e final de semana de 2015, mais um seminário lá em Natal. Se alguém quiser aproveitar a viagem a Natal, não, é muito longo, são 2 semanas com 3 finais de semana. Pois é, eu vivo lá a vida toda e nem acho longo, eu acho tão bom. Né? Pode vir aqui, querida, só para eu demonstrar, não vou fazer passe, não vou nada, você vai deitar com a cabecinha aqui. Pronto. Quando eu falei de meu pai, que até eu tinha esquecido o complemento, eu falei uma parte da história. Eu dei, entre aspas, energética para meu pai viver mais 3 anos. Mas no dia que ele precisou desencarnar, eu tive a pior missão da minha vida. Os amigos que estavam ali junto disseram, vamos começar o desligamento de seu pai. E aí disseram para mim. Aí eu ter que aplicar o passe no meu pai para ele ir embora. Foi a coisa mais dolorosa da minha vida. Mas eu tinha que fazer porque eu não estava matando. Eu pensei, eu vou matar meu pai. E na mesma hora eu fui repreendido. Não. Você vai livrar seu pai do que ele está passando. Então eu trabalhei naquela hora. Uma situação para mim foi... Eu já tive experiências dificílimas. O meu filho gêmeo, que tem 7 anos, Giorgio, quando ele nasceu, um erro médico, quase que ele morre. Quando o meu filho chega na sala... Depois que vem do parto, ele vai direto para a UTI. O médico, quando saiu para falar comigo, ele disse, se seu filho sobreviver,
ele terá vida vegetativa. Eu digo, tudo bem, e o que é que eu posso fazer por ele? Eu posso visitá-lo? Ele disse, quantas vezes o senhor quiser. Aí eu disse para ele, pois agora é a hora de eu fazer a minha parte. Lógico que ele não entendeu, ele não tinha a mínima noção quem eu era. Meu filho ficou 15 dias na UTI. E eu fiquei 15 dias aplicando passes nele. Teve um dia que eu tive que aplicar 5 passes, porque a situação estava profundamente crítica. Eu nunca tinha aplicado passe em recém-nascido, mas em nenhum momento eu tive medo ou dúvidas. E assisti meu filho. Ele tem 7 anos. Não tem nenhum defeito de nada. Magnetismo. Um dia uma criança chegou lá de um parto e foi um alvoroço. E depois que acalmou, eu fui perguntar ao médico, algum problema? O mesmo médico que recebeu meu filho. Ele disse, entra aqui comigo. E eu entrei na UTI. Ele pegou uma criança, colocou no braço, assim, segurando a cabeça, e me mostrou a criança, uma menina linda. Eu disse, bonita a menina, né? Ele disse, é. Aí ele virou a menina, e a menina era anencéfala. Ela não tinha o cérebro e morreu. Ele disse, nesse caso, o senhor poderia fazer alguma coisa? Ali o médico estava reconhecendo que eu fiz algo que ele não sabia o que era. Isso é magnetismo. O magnetismo da vida, o magnetismo libera, o magnetismo cria, o magnetismo tem um poder fantástico. Primeira coisa que você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar, você já começou a complicar. Acredite, a gente pode. Eu já vivi momentos fantásticos. A minha mãe, que eu disse que desencarnou hoje há 1 ano, eu tive com ela o maior aprendizado de magnetismo. Ela estava com a leucemia aguda gravíssima. Os índices dela multiplicaram em 24 horas para uma coisa totalmente descontrolada. O médico disse, ela não vai aguentar até amanhã desse jeito. E aí eu entrei na UTI e comecei a trabalhar minha mãe. Ela aguentou pouco tempo, ela aguentou ainda 2 semanas. Mas nessas 2 semanas ela teve um progresso tão grande que na quinta-feira o médico disse assim, se ela continuar desse jeito, domingo ou segunda a gente dá alta para ela. Só que nessa quinta-feira ela teve um quadro infeccioso de pneumonia repentina e os pulmões tomaram. Quando foi de noite, o médico me telefonou, Jacó, sua mãe entrou num quadro de febre que não se consegue debelar. Levei-a, fiz os raios-x e sua mãe está com uma pneumonia incontrolável. Infelizmente, a leucemia, que a gente estava pensando que estava controlada, a pneumonia tomou conta dos pulmões. De manhã eu fui para o hospital, quando cheguei lá, ela estava ainda com febre, não tinha cedido a nada. Eu liguei, minha mãe, a senhora veio me dar trabalho mesmo. Impressionante, como é que a senhora faz isso comigo? A senhora está danadinha, né? Mas vamos resolver isso. E pela primeira vez, eu apliquei um passe na saída da máquina que gerava o oxigênio e na entrada do tubo. Eu não apliquei o passe nela. Eu magnetizei o oxigênio que estava entrando no pulmão. Na sexta-feira de manhã, ela estava com febre 0, 36 qualquer coisa de temperatura. O médico levou para fazer o raio-x, os 2 pulmões limpos. O médico disse, uma das 2 chapas estão erradas, porque não é possível, em 24 horas, 2 pulmões limparem. Lições do magnetismo. Lições que ela me deu. Na sexta-feira, então, o médico diz, olha, segunda-feira ela sai. De manhã cedo ele me disse isso. Sexta-feira, meio-dia, os rins de sua mãe pararam. Sexta-feira de tarde, não tem mais jeito, porque ela estava com 6.000 leucócitos, subiu para 20, 2 horas depois estava em 40.000, com mais 2 horas estava em 100.000. É fulminante. Às 7 horas da manhã, há 1 ano, mas foi. Aprendi muito. Só que é doloroso. Mas aprendi a trabalhar a leucemia. Alguém pode dizer, mas você não ganhou. Não, não ganhei. Era manter-se. Mas eu ganhei numa sabedoria que eu jamais sabia.
Eu nunca tinha estudado leucemia. O primeiro passo que eu apliquei nela para leucemia, eu queria pegar a medula via humeral. De repente, fazendo o tato, minha mão para no externo e a minha outra mão para na bacia. E eu não sabia porque eu estava energizando a bacia e o externo. Quando eu cheguei em casa, fui para a internet. Onde é que está a produção das hemácias nossas na bacia e no externo? Estava eu trabalhando leucemia sem saber nada. Por isso que eu digo, não tenham medo. Agora, segurem-se o máximo que pode do que vocês têm em mãos, que se chama tato magnético, dupla vista. Dá para vocês entenderem por que eu fico tão incomodado que nós abandonamos tudo isso? Porque eu já passei na pele. Como é que a gente tem tudo isso e abre mão? Quantas dores a gente pode aliviar? Quantas pessoas a gente pode melhorar o nível de vida? A gente pode fazer tanta coisa. Lembrem-se da mensagem do capítulo 19 do Evangelho. Isto não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas, dito por um espírito protetor de Allan Kardec. Então a gente pode, não tem do que ter dúvida, pode, faça. Ah, mas eu não tenho segurança, faça com cuidado. Não ter medo não é ser irresponsável, mas é a gente usar o que a gente sabe. Se a gente não se aventura, o que a gente vai fazer? Não tenham medo. Quando eu cheguei para tratar minha mãe no hospital, a primeira coisa que me disseram, o chefe da UTI é uma pessoa de muito maltrato. Ele é grosso. Eu digo, eu não vou tratar dele, eu vou tratar da minha mãe. Saí do foco. 2 semanas depois, esse homem olhava para mim sorrindo. Quando eu chegava na UTI, ele ia abrir a porta para eu entrar. Ele não fazia isso para ninguém. Como eu não conversava com ele, por que ele teve esse interesse? Porque ele sabia, aqui está um homem que está fazendo uma coisa que eu não sei o que é. Não é eu, não sou eu. É a força do magnetismo. Você não precisa dizer, não precisa brigar, agora você tem que fazer. Na hora que você fizer, aí você muda o mundo. Isso é uma frase antiga. Quer mudar o mundo? Mude-se. Para eu me mudar, eu tenho que fazer. Aqui está a região esplênica. Ela fica mais ou menos, para vocês terem uma ideia, aqui está o gástrico. O gástrico fica praticamente aqui em cima do externo. O esplênico, ele fica 2 dedos abaixo, só que aqui. Então ele está bem aqui. Esse eixo, ele sai assim, a 45 graus. Ele não sai aqui. E não sai aqui. Por que é importante? Porque eu quero ser eficiente. Quer dizer que se eu fizer ele assim, sem pegar o eixo, você tem resultado? Tem. Diminuído. Mas você não quer ser eficiente? Quer. Então, está aqui o eixo. Lembre-se disso, porque você vai trabalhar muito esse eixo. Um paciente chegou em depressão. Um paciente em depressão, pouco importa se você entra ou não entra em relação com ele. Porque para ele, o mundo não tem mais nenhum sentido. E você não pode demorar, porque senão ele vai sugar energia. Então, quando você entra para trabalhar um depressivo, a primeira coisa que você faz é já começar dispersando. Se fizer uma única vez, essa mão, uma marca, olha como é que a minha mão sai. Bem lento, para todo mundo ver. Minha mão já chega em movimento. E na mesma distância ela vai. Só que isso mais rápido do que eu estou fazendo. Estou fazendo bem só para a gente perceber. Bem lento. Minha mão vem aberta, vai aberta, fecha, volta fechada. Por que volta fechada? Para evitar o fluido. Está ficando sem som aí, né? Mas aí eu não tenho como fazer com... João, vamos trabalhar um pouquinho, né, João? Não faz nada, rapaz. Você como pedestal está ótimo. Tá. Então, agora eu só que minha mão aqui vai andar aqui. Isso. Ó, você me abraça, mas não por trás. Você dá um jeito. Você está de rosa. Me chamou a atenção por
Ó, Vinícius, acho que ele ficou com ciúme de você, viu? Então, a minha mão vem em movimento e fecha. Por que fecha? Porque se a minha mão voltar aqui, ela é congestiva. Lembre-se, o movimento é de cima para baixo. Por isso é que a mão fecha. Então, venho e faço isso várias vezes. Se eu já tenho habilidade, a minha outra mão já vem aqui inclinada, pegando o eixo do esplênico. Faço perto e vou afastando para fazer as zonas calmantes. Então, o tempo todo minha mão está indo e vindo, a mão alinhando todos os centros e a outra no esplênico. Isso para começar. Logo em seguida eu vou direto só para o esplênico, com transversais. E aqui a gente tem uma variação. Como isso é um passe demorado, imagina, eu vou ter que fazer isso aqui várias vezes. E depois eu já me viro para o esplênico. O ideal é que eu esteja sempre nessa posição em relação ao paciente. Ou assim, ou assim. É indiferente. Por que eu preciso mudar a posição? Porque como eu vou fazer muitas vezes, se eu fizer várias vezes isso, essa minha mão está subindo. Então ela vai cansar mais do que essa que está descendo. Numa próxima rodada eu posso já virar. Essa mão sobe e a que estava subindo agora desce. Isso é apenas uma defesa fisiológica, não tem nada a ver com magnetismo. E por que eu prefiro ficar assim? Porque se eu ficar assim, como é muito repetido, eu começo fazendo um giro no tronco muito ruim, que depois vai me dar alguma dor, alguma situação delicada. E até por defesa anatômico-fisiológica, daqui a pouco eu estou fazendo isso. No que eu faço isso, essa mão está descendo, essa está subindo. No que essa sobe, complica a vida do paciente. Então a melhor maneira é eu ficar assim. Porque o máximo que eu faço é me inclinar um pouco para poder ter o movimento completo. Quando eu virar, eu vou inclinar para o lado contrário. Então, de uma certa forma, há um equilíbrio. Passe de depressão, TDM1, no livro está bem explicadinho. Mas, em princípio, são os grandes alinhamentos. E cuidem, vou apontar somente duas falhas que são comuns. Uma primeira falha comum é, a gente quer pegar o paciente por inteiro. Imagina o paciente muito comprido, muito alto, e um passista de baixa estatura. Para ele pegar, que nem o meu pedestal. Para você pegar aqui e vir com um calmante até o fim, fica difícil. Você pode fazer por seccionamento. Divide o paciente em 2, 3, para você envolvê-lo todo. Faz uma parte, depois vem e faz outra parte, depois vem e faz outra parte. Mas algumas pessoas querem fazer tudo de uma vez só. E aí faz isso. Fica bem no meio, e aí se estica todo para pegar aqui. E aí quando vem faz isso. Eu estou fazendo exagerado só para vocês entenderem. A mão, em vez de sair na mesma distância, ela começa a subir e depois descer. Ó, isso aqui é muito ativante, está muito próximo. Aqui ainda é ativante, mas a partir daqui já entrou no calmante. Eu não consigo deixar esse paciente alinhado. Por isso é que eu tenho que manter o padrão de distância. Se eu comecei nessa distância, a minha mão tem que sair aqui na mesma distância. Isso só fica ruim quando a pessoa tem uma barriga muito grande, porque quando chegar aqui tem que fazer assim. O esplênico é só aqui. Só aqui. Não, aqui é o esplênico. Ele fica em cima do baço. Como a gente só tem um baço, aqui. Então aqui está o esplênico. Quando a gente faz o perpendicular, você pega o esplênico e, entre aspas, o reverso dele. Que naquela gravura chinesa, você tem o reverso aqui atrás. Porque naquela gravura é considerado ele como a 90 graus. Ou ele a horizontal 180. Como ele não está nem a um nem a outro, ele sai lá do outro lado. Por isso, quando você faz um perpendicular no esplênico, então, aqui eu tenho o esplênico, o reverso, por conta do eixo em que ele existe. Ok? Não é que tem um esplênico aqui atrás, é o reverso dele.
Faço já. Deixa ele ficar em pé aqui um pouquinho, segurando meu pedestal aqui. Já. É porque ele é bom, porque ele é barrigudinho e fica melhor da gente visualizar, né? Ele foi mexer com a minha camisa, eu nem ia dizer quem tinha sido, mas ele se acusa. Não sei porque que as pessoas aqui se entregam, né? Ele, Jacó, e ele estava ali, Jacó, vem cá, quero falar uma coisa, vem aí. Eu alixei todo mundo querendo, ele não vem cá, eu digo, o que é? Rapaz, essa sua camisinha rosa, Vinícius veio. Ele sabe até o nome de Vinícius, eu fiquei impressionado, foi com isso. Ele gravou, foi ele que fez, foi ele que já recebeu o telefonema. Não, venha, meu irmão, nós estamos aqui lhe esperando. Beijo mole, Então, nós fazemos isso várias vezes. Vocês imaginam que isso do começo ao fim vai dar aí uns 20 minutos. Imagina como é cansativo. Há uma grande vantagem. Quando você termina um passe desse, você sente um cansaço. Só que rapidamente você se recompõe. Sabem por quê? Porque você não está doando fluidos. Você funciona como se você fosse uma máquina de hemodiálise. Na realidade, você está pegando tudo que está congestionado aqui e está circulando por você. Então você tem um cansaço físico e tem um cansaço energético que você está sentindo que é uma troca. Mas é uma troca com ida e vinda. Então, pouco tempo depois, você sente, nossa, está legal. Já não estou tão ruim. Agora, se você fizer mais de 4, 5 seguidos em depressão, aí chega uma hora que você não consegue se reconstituir. Porque aí você exaure o sistema. Não é a exaustão fluídica, é do sistema. Lá no Leão, a gente faz assim. A gente recomenda que ninguém aplique mais de 3 depressivos de uma vez. Você aplica 1, 2, 3. Já foi 3 de depressão. O 4º tem que ser de qualquer outra enfermidade. Pode ser inclusive câncer. Um câncer pesado, você vai doar muito, não tem problema. Quando você voltar para aplicar em depressivo de novo, você vai ver que você está zerado. Porque o sistema teve um tempo de respirar. Tudo são observações que você vai vendo no dia a dia. Então a gente evita aplicar todos os depressivos, 5, 6, 8 seguidos. Ele é altamente exaustivo, porque o sistema não consegue se recompor. Mas se você deixar o sistema se recompor, se você puder, aplica 2 depressão e 1 de outra coisa, 2 depressão, 1 de outra coisa, você aplica vários. E você não vai sentir tanta fadiga nem na hora, nem depois. A não ser a fadiga física, porque é muito movimento. Tudo isso é com movimentos largos e rápidos. Imagina, eu vou fazer aqui no esplênico, calmante. Aqui está o eixo. Eu quero fazer um calmante. Aqui já é bem calmante. Ok? Essa minha mão aqui vai subir. Veja como é sacrificial e essa vai descer. Então, esse é um exercício cruel. Mas você vai ter que fazer. Cansou desse jeito, vira. A pessoa que está aqui sabe como é diferente. Tem outras variações. No livro tem tudo isso explicado. Nosso tempo já estourou e muito, então não vou mais entrar nos detalhes, porque eu não posso subestimar a inteligência de vocês na boa leitura. Então, está lá no livro. E para atender a amiga, vou fazer aqui um dispersivo no esplênico, só no esplênico. A minha mão pega aqui. Se eu quiser trabalhar só o esplênico, eu posso fazer só com uma mão, posso fazer com as duas, e posso fazer com isso eu considero isso. Se eu quiser fazer perpendicular, aqui a mão pegando o esplênico e a outra pegando o perpendicular. Quero fazer médio, calmante, só enlarguecendo. Não, sempre fecha. Subindo, fecha. Subindo, fecha. Ok? E a minha amiga aqui, como é que está? Aqui faltam 2 coisas somente. No final, magnetiza a água. A água tem que ser magnetizada. E não é pegar uma garrafinha ali meio minuto e entregar, não. É uma magnetização ali para 3, 4, 5 minutos. Essa água, hoje a gente tem um padrão que é bom. Não é universal, mas é um bom padrão. Se a pessoa tomar 5 doses por dia, a primeira manhã quando acorda,
A última, de noite, antes de dormir. E durante o dia você divide 3. As pessoas põem após refeições, outras põem, importa, 3 doses. Tamanho, normalmente um copinho de tipo cafezinho. Então você magnetiza 2 litros d'água que dá. Se quer mais, magnetiza mais. Se a pessoa não quer tomar só um copinho, quer tomar... Não, então leve 10 litros e magnetize 10 litros. 10 litros vai pedir mais magnetização. Ok? Essa água. E no final, você pede o paciente para ficar em pé e aí faz os perpendiculares gerais. Como eu fiz ontem, foi em você, não foi que eu fiz o perpendicular aqui? Que faz pegando desde o coronário e depois o esplênico. Aí termina a sessão. A não ser que o paciente diga, estou muito tonto. Às vezes, nas primeiras sessões é comum ficar muito tonto, porque você está mexendo radicalmente na pessoa. Então pode ser que sinta. Mas é uma mudança esplendorosa. O paciente demora a querer ir para qualquer tratamento, mas depois que ele passa por esse, ele mesmo vai dar sinal de que ele quer ir, porque ele sente que mudou. Alguma coisa mudou e mudou para melhor. Diga, querida. Se ela tiver de aumentar, ela tem que aumentar no primeiro momento. Então você está aqui uma garrafinha de 1 litro. Mas eu sei que vou gastar 3 litros. Então pegue 2,5 litros, misture tudo para você tomar a mesma dosagem. Porque tem muita gente que vai com a água, quando está tantinho assim, aí complementa. Aí você mudou completamente a dosagem da água, ok? Eu sei que todo mundo está cheio de perguntas, eu também estou cheio de vontade de responder, mas temos uma hora. Depois que eu sair daqui, eu vou almoçar e logo depois vou para o aeroporto. Foi um prazer enorme ter estado com vocês. Vocês são lindos e lindas, maravilhosas. Um momento é uma pena que, como eu disse, o tempo é curto. Por mais que a gente queira, não tem como fazer milagre. Se eu brincar menos, as pessoas dizem, você fala mais, mas a absorção é menor, é prejuízo. Então não tem jeito. A próxima vez vocês dormem menos. Aí melhora também. É um outro padrão bom. E fora disso, Deus os abençoe. Que parabéns que vocês vão ter agora 2 unidades. Não deixem essa ideia morrer. Não, por favor, não é uma ideia minha, não é um princípio meu, não é uma lógica minha. Isso é um resgate do Espiritismo com Allan Kardec. Tá bom? Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado. Ao encaminharmos para o encerramento desse nosso encontro, nós queremos agradecer a presença de todos, os que se locomoveram de razoáveis distâncias para estarem conosco, e agradecer muito especialmente ao nosso querido irmão Jacó Melo pela brilhante contribuição e pelo incentivo no sentido de melhorarmos os nossos métodos de trabalho. Nós queremos, Jacó, em nome da comunidade toda que trabalha aqui, da diretoria, do pessoal da comissão dos festejos do centenário desta casa, conferir a você um mimo que ele tem alusão ao centenário. Não vou autografar livro de ninguém com essa caneta, porque ela é minha. Muito obrigado. Nos resta agradecer ao Pai a oportunidade que nos concedeu. Sim. O dia 17 é a data, 17 de setembro é a data de fundação da casa. Nós teremos aqui a presença do nosso irmão Oceano, que é o responsável pela produção do filme E a Vida Continua, que por sinal foi filmado dentro do Bairral aqui. E
e ele virá a brilhantar com uma palestra essa importante data. Estão todos convidados. Agradecemos ao Pai o dia, as bênçãos de cada momento, a oportunidade de aqui estarmos, e pedimos humildemente que Ele nos cubra com sua paz e que ao sairmos daqui possamos portá-la conosco e que ela nos inspire todos os instantes do nosso viver. Em nome de nosso Pai, do Mestre Jesus e de todas as entidades espirituais que estão envolvidas com o movimento espírita, nós encerramos o nosso encontro, e que assim seja.